Galera, beleza? Vou estar passando aí para vocês a respeito de processos, tá? A matéria que o professor passou, parte de registro e distribuição do processo, formação, extinção e suspensão do processo, passar também tutela provisória, que foi uma matéria que faltou lá em processos, petição inicial e audiência de conciliação. Isso tudo vai estar num vídeo que eu vou unificar com esse aqui, tá bom? Desculpa a demora aí na postagem, tá? Qualquer mancada, qualquer coisa, dá um curtir, deixa comentário aí, avisa se eu cometer algum erro, eu me retifico. Nós. Passamos agora para a distribuição e registro do processo. 284 a 290. Registro é bem óbvio, né? Quem recebeu a petição inicial no fórum para formação de processo deve realizar o registro dos autos físicos ou eletrônicos, obrigatoriamente. Então você foi lá e entregou. E aí tem assim, distribuir o processo. Quando as comarcas são pequenas e que só há um juiz que vai decidir aquele tipo de coisa, não há que se falar em distribuição. O registro de distribuição vai ser automático. Agora, quando você tem lá vários juízes que cuidam de uma mesma matéria, por assim dizer, e trabalham dentro de uma mesma vara, o que vai acontecer? Vai ser distribuído aleatoriamente e igualitariamente dentro desses juízes. Então, é isso que vai ser a distribuição, tá? Ela é alternada e aleatória. Eu estou vendo aqui que eu fiz umas anotações, né? Há uns casos aqui que já o juiz já vai até indeferir o processo, caso de litispendência, que foi o que eu expliquei. Extinção sem resolução do mérito, que eu vou explicar quais são as possibilidades de extinção sem resolução do mérito. Prevenção, puta, excluído qualquer outro. Entendi. Lembrei, na verdade. Prevenção. Vamos supor, você desistiu da ação e aí tem um caso de prevenção que a partir do momento que você distribuiu naquele juízo sua ação, aí caiu com um juiz que você não gosta. Você fala, puta, vou desistir dessa ação e vou entrar em outro lugar. Tem uma prevenção, uma coisa chamada prevenção, no qual ele vai respeitar. E a partir do momento que foi distribuído para aquele juiz, fica excluído qualquer outro juízo para julgar aquele caso. Então você não tem como fazer isso em vários lugares. Se você distribuir o processo em 3 varas diferentes, o que foi distribuído primeiro vai ser naquele que vai ficar por litispendência, os outros 2 vão ser anulados, né? Suspensos ou extintos. O mais correto seria extinto. E agora a gente vai falar sobre a formação, suspensão e extinção do processo, que consta lá do 312 ao 317. Processo, a formação inicia-se com a petição inicial. Então é a partir da petição inicial que a gente vai iniciar e ele tem que preencher todos os requisitos que estão lá no 319 e 320. Lembre-se que não é toda petição que é uma petição inicial. Ela também é chamada de exordial, essa petição inicial. Então pode cair uma pergunta lá, toda petição dá início a um processo? Não, né? Porque nem toda petição vai fazer isso, somente a petição inicial. O autor pode mudar o pedido ou a causa de pedir sem consentimento do réu até a sua citação, após só com consentimento do réu. Isso dentro ainda da formação do processo. Após a contestação, é direito do réu vir a ação julgada no mérito. Logo, o autor não poderá desistir da ação. Você deu entrada na ação, citou o réu fez a contestação. Na hora que você viu a contestação, você falou, olha, vou perder a ação. Eu quero desistir da ação. Você não pode mais, amigo. Vai até o final. Que o direito de ver julgado passou a ser um direito do réu. Então, ele vai ter o direito de que essa ação vai até final e que o juiz declare uma sentença.
Suspensão. Suspensão é muito diferente de extinção do processo. São coisas totalmente diferentes. O processo suspenso, ele vai ficar suspenso durante um tempo, por motivos determinados ou previamente acordados. Durante a suspensão não serão praticados atos, salvo atos exigentes para preservação de direitos. Então você pode dizer para mim, por exemplo, durante a suspensão do processo não se praticam atos? Não, se praticam sim. Se for para preservar direitos, eles são praticados. A pegadinha aí, né? E eu tenho certeza que há de cair. Dentro da suspensão há algumas modalidades, eu vou explicar para vocês. Suspensão automática por morte, né? Ou perda de capacidade processual. Você vai ficar aguardando um representante legal, um procurador, né? Ou então os herdeiros ou o espólio para dar continuidade processual nessa ação. Durante esse tempo vai ficar suspenso. Suspenso por convenção das partes, até 6 meses, não é 180 dias, até 6 meses. As partes entram em acordo, réu e ator, para ficar suspenso por até 6 meses. Não pode o juiz indeferir essa suspensão. Prazos peremptórios, isso daqui é importante, tá? O prazo peremptório não se pode alterar pela convenção das partes ou decisão do juiz. O que é perempção, né? Aquela coisa, a pessoa tem direito a ingressar 3 vezes com a ação. Depois causa a perempção, ela não tem direito mais de entrar com a ação. O juiz ou as partes podem alterar um número para perempção que não seja esse? Não, né? Isso é o que eu entendi. Se tenham dúvidas, busquem outras fontes mais confiáveis, tá? Suspensão quando depender do julgamento de outra causa que tenha resolução com processo. Então, a suspensão quando depender do julgamento de outra causa. Vai falar assim, como assim meu processo vai depender do julgamento de outra causa? Vamos supor que o seu processo, no caso, é um processo de dívida contraída, né? Você está processando uma pessoa porque ela contraiu uma dívida com você. Só que ela também está com uma ação que alega que há uma falsidade desse contrato que você está cobrando ela. Então, primeiro, ele é válido se ele é existente, na verdade, né? Para depois, é um contrato verdadeiro, para depois se falar em cobrança de dívida sobre aquele contrato. Então, você vai esperar o julgamento de mérito de uma coisa para dar continuidade no outro processo. Ele vai ficar suspenso enquanto não vier uma sentença do outro. Força maior, greve, catástrofe, guerra, por prejudicialidade de questão criminal. Você vai encontrar essa informação lá no 315. Outras previsões legais. Sanidade mental do citando, né? A pessoa que está, o citando, que está entrando no processo, tem a sanidade mental ou não a tem, né? Extinção do processo. Aqui, ó, suspensão, ele está suspenso durante um tempo. Extinção, acabou. Ocorre com a sentença. Essa sentença, ela pode ser com a resolução do mérito ou sem a resolução do mérito, né? Então você tem essas duas possibilidades, né? Sem julgamento do mérito, você vai ter, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, o autor abandonará a causa por mais de 30 dias, ausência de pressuposto de constituição em desenvolvimento, o juiz acolher o pedido de perempção, litispendência ou coisa julgada, né? Fora isso, ainda tem uma porrada aqui. Não concorrer qualquer das condições da ação, né? Interesse e legitimidade da parte. Se você não é uma parte legítima, como é que você pode integrar uma ação? Você não pode fazer isso. O autor desistir da ação, intransmissível a herdeiros, né? No caso de morte, e havia um processo de divórcio, uma processo de interdição contra essa pessoa. Então vai haver o findamento aí sem o julgamento do mérito dessa questão. Confusão entre o ator e o réu.
estou processando uma empresa e eu compro essa empresa que eu estou processando. Ocorreu a confusão. Já que ocorreu a confusão, que o autor e o réu, eu passo a ser autor e réu. Então não há que se falar, vai ser extinguido sem julgamento do mérito. Quando o autor não providenciar a citação do litisconsórcio necessário, falecimento do advogado e a parte não providencia a substituição do seu patrono. Se não fizer coisa julgada, a perempção poderá o autor impetrar novamente a ação corrigindo seus vícios. Então, nesses casos que eu falei, eu posso ingressar posteriormente com a ação salvo coisa julgada e perempção. A gente sai disso e vai para com o julgamento do mérito, né? Com o julgamento do mérito, aí o juiz vai acolher ou rejeitar o pedido do autor, reconhecer a procedência do pedido, pronunciando o juiz a decadência ou a prescrição, as partes transigirem, o autor renunciar o direito sobre que se funda a ação. Legal? A gente vai voltar um pouquinho agora, que a gente vai falar sobre tutela provisória, que está do 294 ao 311. Daqui eu tive que ler vários lugares para entender, porque a tutela provisória ela vai se dividir em 3, né? Na verdade, tem 2 tutelas de urgência e uma de evidência. Tutela provisória de urgência, aí você vai ter a tutela cautelar, garantia de direito discutido no processo, de conhecimento ou na execução. Quando a gente está falando de uma tutela cautelar, vamos supor, eu estou executando uma pessoa porque ela me tem uma dívida e eu vejo que ela está vendendo todos os seus bens. Juiz entra com uma tutela cautelar, bloqueei todos os bens dessa pessoa, senão esse processo que eu estou movendo de cobrança, eu não vou ter nada para cobrar, já que ela não vai ter bem nenhum. Tutela antecipada, que é a que vai satisfazer o direito antes de ter uma sentença. Nessa tutela antecipada, caso clássico, é aquela questão que você tem um plano de saúde, você precisa ficar internado, fazer uma cirurgia, o plano está dizendo que você não cobre e você está dizendo que o plano cobre, você vai entrar com uma tutela antecipada de urgência para que o seu direito seja satisfeito, porque se for esperar julgar, às vezes você já pode até ter falecido. Então é uma tutela provisória de urgência antecipada. E a gente vai para o terceiro tipo de tutela, que é a tutela provisória de evidência. Uma é urgência, a outra é evidente, né? Para se garantir e atender a efetividade do processo. Tutela de evidência vai ser muitas vezes quando o seu direito, o seu pedido é muito evidente e você vê que o réu está abusando do seu direito de se defender. Por exemplo, você faz uma peça e nas alegações ele se defende com leis inconstitucionais, com jurisprudências ultrapassadas, ele pede provas excessivas, só para protelar, só para atrasar o seu direito. Então você vai pedir uma tutela provisória de evidência, enquanto na de urgência ela já vai estar integrada lá na petição inicial, a de evidência vai ser só posteriormente. Logo, a de evidência ela não pode ser antecedente. Você está pedindo na tutela de evidência uma antecipação da sentença, visto que o réu só quer atrasar as coisas, visto que o réu está abusando do seu direito, visto que ele está se defendendo do que você está pedindo com alegações totalmente escusas, totalmente que não fazem partes ao processo, com leis inconstitucionais, só para demorar mais ainda a chegar a uma sentença. Pulamos tutela. Agora a gente vai entrar na parte importante, que é o que? A petição inicial. E, gente, a gente está quase acabando, não é tanta coisa assim, tá? Petição inicial, 318 a 321. É o pressuposto processual, é com que tudo se inicia, né? Ele é solene, né? Ele tem que seguir regras.
em que o autor realiza verdadeiro projeto de sentença. Então, na hora que você está fazendo uma petição inicial, você está fazendo um projeto de sentença. O que eu quero, né, lá no final disso tudo? Qual que é o meu objetivo? Quando o juiz definir qual que é a sentença que eu quero chegar? É instrumento escrito em que vai se dar início à ação. Ela tem requisitos formais, e aí são 17, eu vou ler aqui para vocês. Não há como saber, mas tem alguns importantes. Forma escrita, vernáculo, que ela tem que ser em português, né? Assinatura do advogado, física ou eletrônica. No caso de JEC, há uma questão muito diferente, né? Mas aqui a gente está falando da normal. Local e data, juízo ou endereçamento. Como é que você vai protocolar uma coisa sem um juízo endereçado, né? Qualificação das partes, indicação da ação e do rito que pretende. O rito são 3, né? Tem o procedimento comum, especial e o executivo. Os fatos, fundamentos jurídicos, né? Reforçando, no caso, a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima. Liminar, se houver. Pedido principal, requerimento de citação do réu, requerimento de provas, requerimento de interesse especial de um dos patronos do autor, valor da causa, pagamento de custas, juntada da próxima e cópia da Constituição, se for pessoa física, né? Se for pessoa jurídica, desculpa, né? Cópia do documento constitutivo da empresa, né? Como eu já disse, são muitas coisas, assim, eu acho que só com o tempo mesmo, estudando isso daqui muito, há como decorar, mas há uns principais, e isso vai estar lá elencado nos artigos, tá? Pulando do que já é a petição inicial, a gente vai passar para as audiências, e o professor bateu em audiência de conciliação e mediação, que foi a matéria da última aula. A audiência é o ato que comparecem as partes. O réu deve ser citado no mínimo 20 dias antes da audiência. Autor, preferencialmente via meio eletrônico, em nome do seu advogado. Então, provavelmente, seu advogado que vai receber a citação, né? Pela unanimidade, pode-se não realizar audiência de conciliação. Então, ou seja, ambas as partes não desejam audiência de conciliação. Se uma das partes desejar, pode sim existir audiência. Ou ainda, pode não existir audiência de conciliação se versar sobre direito que não admite transação. Sendo assim, a audiência fica dispensada. Pode a fazenda pública chegar numa audiência de conciliação para negociar o débito de um imposto, falar assim, ó, você me paga, então você deve 1.000, me paga 800? Não pode, porque é indisponível, né? No caso que você está entrando com ação de interdição contra uma pessoa, como vai ter uma audiência de conciliação? Não há de se falar em audiência de conciliação nesses casos, né? Mas ainda em alguns direitos indisponíveis, né, há casos em que pode ocorrer sim audiência de conciliação. A paternidade, né, é um dos casos, alimentos, pode haver ali uma questão mesmo sendo indisponível de negociação. Então, pode haver, mas no geral, nos direitos indisponíveis não pode ocorrer audiência de conciliação. Ainda, essa audiência pode ser realizada assim por meio eletrônico, seguindo a lei, se eu não me engano, 11.419 de 2006. Comparecimento da parte com o seu advogado, se não comparecer, multa. Tem lá dizendo que é obrigado a comparecer se for citado a parte pode nomear um procurador ou um preposto, né? Há intervalo mínimo dessas audiências de 20 minutos, para ter tempo hábil a ser discutido a negociação de um acordo, senão vai ser designado a audiência de julgamento do mérito, na instrução e julgamento. Tem 4 modalidades de audiência: justificação prévia, cumprimento de carta precatória, conciliação ou mediação, instrução e julgamento. Gente, isso tudo é o que compreende a matéria do primeiro da AV1. Então eu espero que ajude vocês. Se vocês quiserem dar uma curtida aí, se eu falei alguma coisa errada, alguém quiser deixar um comentário, me corrigir,
é legal também. E dá uma curtida aí, assiste, curte o vídeo, se gostar, tem outros aí, eu vou fazer de outras matérias. Isso daqui é mais para ajudar a gente nas provas, espero que tenha ajudado todo mundo, tá? Falou aí, um abraço, fica com Deus e boa sorte.